Reverendíssimos irmãos sacerdotes, Padre Cláudio, Padre Vinícius, Padre Rodrigo, Diácono Adriano, queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da primeira semana da Quaresma, a Igreja nos apresenta dois textos que são realmente muito importantes. O primeiro deles está no início do Sermão da Montanha e começa com uma frase que todos nós devemos ter muito presente em nosso coração. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos escribas, não entrareis no reino dos céus. Frequentemente nós ouvimos dizer que o Velho Testamento era o regime da lei e o Novo Testamento é o regime da graça. O próprio Paulo diz na carta aos Gálatas que a lei nos acompanhou como um pedagogo e nos conduziu até Cristo. O próprio São Paulo diz na carta aos Romanos que nós fomos libertos da tutela da lei. Mas isso poderia nos dar a impressão errônea de que a lei do Novo Testamento é menos exigente, ou que seguir a Jesus Cristo é algo mais leve, menos importante, que requer menos de todos nós. Então vem Jesus e na abertura do Sermão da Montanha ele diz: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, queridos irmãos, exatamente aquilo que ele diz na sequência. Porque depois desse versículo começa o comentário de Jesus aos mandamentos. E é muito interessante que São Mateus escreve para uma comunidade vinda do judaísmo e ele coloca Jesus na montanha, no Sermão do Monte, comentando a lei de Moisés como para dizer: ele é o novo Moisés, ele traz a nova lei. E essa lei, ao contrário do que vocês imaginam, não é mais fácil, é mais exigente. Por quê? Diz Jesus: vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Ou seja, o Velho Testamento proibia matar. O Novo Testamento proíbe, inclusive, sentir raiva. Eu não posso ter raiva de ninguém. Isso é pecado. Mas Jesus diz: quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Essa palavra patife, no grego, não é traduzida. São Mateus importa uma palavra aramaica, que é a palavra raka. Quem disser ao seu irmão raka será
condenado pelo tribunal. O que significa raca? Raca significa nada. Quem considerar o seu irmão como nada. Isso às vezes dói mais do que matar, né? Quando você ignora uma pessoa. Quando você finge que aquela pessoa não existe. Às vezes isso dói mais do que um tabefe. Ele está dizendo, quem tratar o seu irmão como nada, quem ignorar o seu irmão, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, de demente, como se o que ele diz não tem importância nenhuma, será condenado ao fogo do inferno. Isso para nós é muito importante. Nós estamos no tempo da Quaresma. Muitas pessoas se arrependem, por exemplo, de cometerem pecados contra a castidade, ou pecados contra a religião, por faltarem à missa, por descumprirem um preceito da igreja, e é verdade, nós temos que nos arrepender disso, mas o Evangelho vai mais fundo. Eu tenho que vasculhar os meus sentimentos para verificar se no meu coração eu não abrigo algum tipo de hostilidade contra alguém. Porque se existir em mim algum sentimento de inimizade, de ódio, de desprezo, segundo o critério de Jesus no Evangelho, eu não herdarei o reino dos céus. Isso é muito sério. E como é difícil, porque a Escritura não está dizendo que o ser humano é maravilhoso, muito pelo contrário. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o ser humano da Bíblia é tal qual o ser humano na vida real, ou seja, capaz de grandes maldades. A Escritura não diz que nós temos que perdoar a quem é bom. A Escritura diz simplesmente que nós temos que perdoar e que nós não podemos alegar em nosso favor nada que o outro tenha feito como desculpa para detestá-lo. Mas Jesus diz: quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, os judeus faziam isso, eles levavam suas vítimas para serem sacrificadas no altar. E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, não é você que tem contra ele, ele que tem contra você. Se você se lembrar que ele tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Queridos, isso é tremendo. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que no Novo Testamento não existe cobertura divina para o rancor. Portanto, se eu tenho mágoa contra alguém, Deus não vai considerar que o meu ato de devoção, que o meu ato de religiosidade, que o meu ato de devoção terá, por assim dizer, o salvo-conduto para me manter naquela ocasião de ofensa. Ou seja, Deus não respalda aquele que não perdoa. Nós muitas vezes nos respaldamos, nós dizemos assim: ah, mas você não sabe o que o fulano fez contra mim, você não sabe o que ele aprontou comigo, você não sabe o que aconteceu, como ele me passou a perna. Então nós nos desculpamos para o ressentimento.
e nós achamos que o fato de o outro ter feito algo ruim contra nós justifica o fato de nós estarmos ressentidos. Jesus está dizendo aqui que não. Quem não perdoa está errado. Quem não perdoa está pecando. Quem não perdoa não está fazendo o que é reto aos olhos de Deus. O perdão é um mandamento para nós cristãos. E diariamente, muitas vezes, nós repetimos aquela cláusula de Jesus: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós, a tradução grega diz, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos prejudicaram. Portanto, o mandamento do perdão é absolutamente necessário para nós. E a conclusão do Evangelho é tremenda, porque Jesus diz: procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, tu serás jogado na prisão, e dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Há muitas interpretações possíveis para esse versículo. Eu vou fazer uma interpretação mais existencial. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se você fica brincando com ofensa, brincando com rancor, brincando com ressentimento, o que vai acontecer é que você vai para a prisão, você vai perder a sua liberdade. É o que acontece com muitas pessoas. Por exemplo, eu recebo um convite para ir a um churrasco. Aí eu pergunto: fulano de tal vai estar lá? Ah, vai. Ah, então eu não vou. Perdeu a sua liberdade. Ah, mas eu não vou naquela situação que eu posso encontrar o cicrano. Você perdeu a sua liberdade, você está na prisão. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: o perdão liberta. O perdão quebra cadeias. O perdão nos tira da jaula. E todos nós precisamos nos examinar sobre essas coisas, vasculhar o nosso coração, para ver se existe nele esse tipo de praga. Se nós somos contagiados com o vírus do ódio, da falta de perdão, do desejo de vingança, de mal querer alguém. E o fato, queridos irmãos, é que é necessário que nós nos arrependamos disso. Nós precisamos nos arrepender de não perdoar. Nós precisamos nos arrepender de sentir raiva, de desejar o mal aos outros, de apontar os pecados alheios. Bobagem que muitas vezes nós fazemos, porque se existe uma verdade neste mundo, é aquilo que diz São Paulo na carta aos Romanos: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ninguém tem direito de apontar o dedo para ninguém, porque todos, absolutamente todos nós somos pecadores e necessitamos da redenção de Jesus Cristo. Nós estamos durante o cerco de Jericó. E, portanto, todos que estão aqui estão pedindo graças a Deus, estão solicitando de Deus favores. Ora, uma das condições que o Senhor coloca para que nós possamos receber a sua graça é o arrependimento. A primeira leitura fala disso. Diz Deus através do profeta Ezequiel: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá.
nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer da morte do ímpio? Não. Será que não desejo antes que mude de conduta e viva? Ou seja, nós precisamos nos arrepender, inclusive desses pecados que talvez estejam paralisando a nossa vida. Quantas vezes eu vi pessoas entrando em situações dramáticas por causa, por exemplo, da falta de perdão. Outros que com um sentimento de revolta, de indignação, chamaram para si um espírito de miséria, de calamidade. A grande diferença entre o evangelho e, por exemplo, o esoterismo, é que o esoterismo não exige de você uma mudança de vida. Você vai lá, espero que ninguém aqui tenha ido, apresenta uma oferta e supostamente o serviço será feito. No evangelho não é assim. Se você não mudar no evangelho, as coisas não vão mudar para você. Cerco de Jericó não é superstição, é conversão. Cerco de Jericó não é um momento simplesmente de pedir coisas exteriores. Talvez você esteja buscando coisas exteriores, e o que o Senhor queira é mudar o teu coração, é te transformar por dentro, é quebrar essas durezas, essas rispidezes, é tirar de você a arrogância, a soberba, este sentimento de superioridade que te faz muitas vezes julgar os outros. O que acontece é que muitas vezes nós afastamos as bênçãos de Deus da nossa vida por falta de um verdadeiro arrependimento. O profeta Isaías diz no capítulo 59 da sua profecia: não é a mão de Deus que está mudada, são os vossos pecados que colocam uma barreira entre vós e vosso Deus. Os nossos pecados são uma barreira, são um óbice de separação. E quando essa barreira é tirada? Esta barreira é tirada quando nós nos arrependemos, quando nós realmente confessamos o nosso pecado, quando nós dizemos: Senhor, eu quero desmascarar estas falsas desculpas que eu aninho em minha alma e que me fazem achar que eu estou justificado para detestar alguém porque ele me fez o mal. Eu não tenho anistia para abrigar nenhum sentimento ruim no meu coração. Portanto, eu quero me arrepender. Arrependa-se. Já neste momento, enquanto essa palavra entra nos seus ouvidos, arrependa-se. Quebre o seu coração. Diga para Deus: Deus, eu me arrependo de ter detestado, de ter desejado mal, de ter sentimentos de vingança, de revanche. Eu me arrependo. Quando nós nos arrependemos, Deus muda a nossa vida. Primeiro livro de Crônicas 7:14 diz o Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós nos arrependemos, o Senhor sara a nossa terra, o Senhor cura a nossa vida, o Senhor traz transformação para a nossa existência. Por que a nossa geração anda por caminhos tão tortuosos, caminhos de violência, de guerra, de inimizade? A igreja no Brasil tem falado esse ano sobre a importância da amizade social. Por que a nossa sociedade está tão dividida?
porque nós temos um coração duro, nós não nos arrependemos. Nós não quebramos o nosso coração diante de Deus. Pelo contrário, nós somos doutrinados por todas essas novas ideologias a justificar os nossos pecados. A achar que não tem pecado, que esse é o meu jeito de ser, que essa é a minha escolha. Que se eu considero o outro um inimigo, está tudo certo, porque nós estamos numa luta, nós estamos num antagonismo. Queridos irmãos, se a doutrina do mundo ensina o homem a não se arrepender, a não se converter, a não se humilhar, a doutrina do Evangelho é o oposto disso. Ela começa pelo arrependimento. Como disse Jesus, no início da sua pregação no Evangelho de São Marcos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu tenho que me arrepender. Porque quando meu coração se quebra, então, o poder sarador de Deus começa a agir no meu coração. Quando eu me arrependo, Deus me perdoa. Porque essa é a identidade. Esse é o caráter dele. Ele é perdoador. Ele diz pelo profeta que ele é inclinado a perdoar o castigo. Ele é tardo em punir e rápido para perdoar. Portanto, eu não preciso ter medo. Se existe algo de que eu não preciso ter medo, é de me arrepender. O Evangelho é uma coisa maravilhosa, né? Porque aqui no mundo, se alguém confessa um crime, será punido. No Evangelho, aquele que confessa um pecado, aquele que se reconhece pecador, é perdoado. E, portanto, é premiado. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço que eu agi mal, é então que Deus faz festa. Jesus diz isso no capítulo 15 de São Lucas, quando ele diz que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, se você tiver um ato de arrependimento aí, saiba, os anjos de Deus estão festejando. Se o seu coração nessa noite está arrependido, se a sua alma está contrita, se você lembra dos seus pecados com dor, como diz o profeta, como diz o rei Davi, no Salmo 50, o meu pecado está sempre à minha frente. Se você considera o seu pecado, e se você se arrepende, saiba, há festa no céu por tua causa. Porque Deus se alegra com a conversão do pecador, Ele se alegra com o nosso arrependimento. Mas, sobretudo, Ele diz que não suporta o soberbo de coração. Mas se os céus dos céus não podem contê-lo, diz o profeta Isaías, Ele habita com o humilde e quebrantado de coração. Sabe o que acontece quando nós nos arrependemos? Nós nos arrependemos inclusive dessas miudezas, dessas coisas mais interiores que o Evangelho nos apresenta. O arrependimento atrai a presença de Deus. O arrependimento faz com que os olhos de Deus se voltem para mim. O arrependimento faz com que a mão do Senhor esteja sobre mim. O arrependimento faz os céus se abrirem sobre a minha cabeça. O arrependimento faz a graça jorrar na minha vida. O arrependimento é a porta que abre os portões da eternidade. Portanto, nós não atraímos a presença de Deus com as nossas euforias. Às vezes nós podemos ter essa impressão de que nós somos mais espirituais, de que o Espírito Santo age mais em nós,
que Deus está mais conosco naqueles momentos em que nós estamos exaltados, e quando nós fizemos tudo certinho segundo os nossos olhos. Queridos irmãos, Deus não se impressiona com nada. Podemos fazer tudo o mais certinho que nós imaginarmos. Deus só se impressiona com Deus. Deus não se impressiona com nada que o homem possa fazer. Porém, a palavra dele diz: eu habito com o humilde e arrependido de coração. Se você tem o coração arrependido, Deus habita em você. Deus está com você. A presença de Deus está com você. A mão do Senhor está sobre a sua vida. E no Evangelho, a grande alegria, o grande privilégio que nós temos é podermos nos dar ao luxo de estarmos errados. Eu não preciso apresentar para o Senhor uma ficha de serviços perfeita. O que eu preciso apresentar para Ele é um coração rasgado. Quando eu me arrependo, Ele me levanta. Quando eu me arrependo, Ele me sustenta. Quando eu me arrependo, eu desobstruo os canais da graça. E se você se arrepender, se o seu arrependimento for profundo, se hoje e nesses dias, nesse tempo da quaresma, você mergulhar no arrependimento que vá até a ponta da sua alma, saiba, vão pipocar milagres nesse cerco de Jericó. Porque o Senhor não nega os seus favores àquele que se arrepende e que se prostra humildemente à sua presença. Que Ele nos conceda a todos espaço de verdadeira penitência, tempo de conversão. Que Ele derrame sobre os nossos corações um verdadeiro espírito de arrependimento, para que assim nós possamos nos derramar contritos aos seus pés.